Bacana. Vamos lá? Vamos falar mal do capitalismo. A colonização foi um processo que até hoje nos faz pagar o preço por ela. Diversas justificativas foram inventadas na hora que descobrimos esses países. Uma delas fala até mesmo com explicações científicas para comprovar e justificar que os povos eram de fato inferiores ao padrão europeu. Em um primeiro momento, quando se descobrem esses nativos brasileiros, pensam até mesmo que se trata do descobrimento do Éden, mas este Éden vira Hades, uma vez que, em nome do lucro, a gente demoniza os nativos atuais. Vários motivos foram atribuídos para o desaparecimento dos nativos. Entre eles, apesar da guerra e da escravidão, há exatamente na doença e nas doenças que o europeu trouxe para a América Latina. Qualquer semelhança com o atual momento que vivemos é mera coincidência. Há a demonização, que também busca justificativas por vias científicas, entretanto hoje percebemos que elas não possuem respaldo nenhum. Uma delas vai nos dizer que o nativo era de fato inferior porque não possuía no alfabeto as letras F, L nem R. Em nome dessas letras e do vocabulário europeu, significava então que eles não possuíam nem fé, nem rei e nem lei. E em nome do progresso, foi só regresso. Esse processo de colonização nós já conhecemos, mas eu gostaria de chamar vocês exatamente para algo um pouco mais recente, porque quando pensamos se realmente essa colonização acaba de fato, nós temos que lembrar que houve sim um processo de descolonização. Entretanto, o processo colonizador que a gente tem como padrões europeus se mantém vivo até hoje. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, um lema que ganha muita força é exatamente se dizer que esta foi a guerra para acabar com todas as guerras. Entretanto, se houve uma Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que também houve uma segunda. E ao final da Segunda Guerra Mundial, nós tentamos criar então mecanismos para que essas coisas nunca mais voltassem a acontecer. Então, em 1948 se cria a Organização das Nações Unidas e com ela uma espécie de Constituição Universal, isto é, os direitos humanos. E esses direitos humanos são inalienáveis e esses direitos humanos eles são para todos os humanos, independentemente de quem quer que sejam, da sua classe, do seu gênero, da sua etnia, o que nos faz cada vez perceber que o processo de colonização, de fato, não era algo que respeitava essa máxima. A partir daí, nós começamos então a fazer o processo de descolonizar tanto a África quanto a Ásia. E agora, editando o vídeo, eu percebi que eu esqueci uma coisa que é bastante considerável. Para que a gente possa pensar e refletir o quanto que esse processo de descolonização foi gradativo, Moçambique, por exemplo, se torna independente somente em 1970. Os processos de política afirmativa, como cotas e afins, elas vão entrar em vigor rigorosamente em 2004. E junto com esse processo de deslegitimar as colônias que nós construímos no mundo, há a Guerra Fria. Uma guerra completamente ideológica que no final é vencido pelos Estados Unidos e pelo capitalismo. A globalização então se vê hoje muito presente. Consumimos cultura do mundo todo e alimentamos então a ideia de culturas que de fato parecem ser mais hegemônicas do que outras. Noam Chomsky fala exatamente isso quando ele fala do seu conceito de culturas autoritárias. Nos parece que hoje, num processo de neocolonialismo, num processo de uma nova colonização, agora não se trata de uma colonização a partir da força coercitiva, a partir do poderio bélico, mas sim de uma colonização a partir de ideias, a partir então de uma força de culturas que entram em choque. E entre
todas as culturas que entram em conflito, nós vimos de novo a cultura do lucro, o mesmo lucro que justificava então a colonização, o mesmo lucro se fazendo presente hoje, justificando então as culturas que são ditas autoritárias e hegemônicas, do padrão que é europeu, que é homem e que é branco. Quando pensamos em cultura, podemos definir ela, então, como uma herança que recebemos de todos os nossos antepassados. Entretanto, assim como Chomsky nos denuncia que existem culturas que são ditas mais populares do que outras, assim como você pode pensar em teatros, em filmes, em músicas, e que toda a produção de cultura que nós temos sendo feita hoje no mundo, não são todas elas que nós temos acesso, mas de uma parte muito restrita. Assim como nós podemos pensar nisso, nós também podemos identificar lá na escola de Frankfurt, Adorno e Horkheim, já nos falamos de um conceito muito claro, que é a cultura de massa. Apesar que nós já criamos culturas que são ditas culturas populares, as culturas do povo, as culturas periféricas, as culturas suburbanas, e essas culturas são marginalizadas, foi essas culturas que foram destruídas com o processo de colonização, porque vinham de uma tradição oral e junto com a tradição oral, o povo que portava essa cultura foi completamente exterminado. E hoje nos parece que o processo de neocolonialismo ainda impõe culturas que são acima de outras. Por que nós podemos pensar... Ô, cachorro infernal. Podemos pensar por que qualquer estudante brasileiro olha para Shakespeare e o acha genial, sem tirar o seu mérito, mas porque todos então denigrem absurdamente Machado de Assis. E se existem culturas que foram ditas populares, essas culturas hoje são usadas a partir de uma cultura que será massificada, de uma arte que será instrumentalizada. E nós temos a cultura de massa se fazendo presente hoje no cenário atual. E é exatamente em cima dessa cultura popular que nós temos o estímulo ao consumo, se tornando uma cultura de massa. E é a partir daqui que nós podemos entender um pouco do conteúdo de Walter Benjamin, exatamente quando ele vai nos dizer que existem culturas que são inautênticas. Isto é, se nós pararmos para pensar na construção de cultura, de dança, de teatro, de música do século XIX, é algo que era feito de maneira inédita e ao vivo para aquele que queria consumir essa arte. Entretanto, ao entrarmos no século XX, há somente uma produção de cultura de massa para o povo, para se ganhar dinheiro, visando novamente um processo exploratório de colonização em busca de lucro. A mesma colonização histórica que nós vimos tão presente, ela acontece hoje, aqui e agora. Entretanto, com uma roupagem que tenta, na verdade, vender e estimular um estilo de vida, um ideal capitalista. E é exatamente esse o novo processo que nós temos, uma espécie de neocolonialismo, fazendo com que a cultura do outro, padronizada, seja sempre superior à nossa tradição. E chegamos então ao fim de mais este vídeo. Eu gostaria de agradecer vocês então durante esse momento de quarentena que está aqui me prestigiando. Peço para que vocês sempre cumpram o nosso protocolo de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e entender sempre a necessidade de derrubarmos o sistema e entregarmos o poder para o povo.